Bem, bom dia a todos. Uma das coisas frustrantes dessa casa é a nossa incapacidade de se clonar e estar em dois lugares ao mesmo tempo. E eu, que sou fascinado pelo tema que está sendo discutido hoje, tive que ficar um bom tempo na Comissão de Meio Ambiente, porque era relator de um dos projetos de lei, e havia também um projeto de lei de minha autoria sendo examinado na comissão. Então eu tive que ir para lá. Infelizmente, perdi uma boa parte das colocações que aqui foram feitas, embora tenha acompanhado com muita atenção e a maior parte das colocações brilhantes do nosso amigo que se encontra aqui ao meu lado. Mas eu queria inicialmente, antes de fazer considerações sobre o que eu ouvi, novamente realçar o papel que o Brasil tem desempenhado e o papel maior ainda que pode desempenhar naquilo que é talvez a região mais perigosa, volátil e problemática do mundo, e que pode, ao mesmo tempo, dar ensejo a uma era internacional de pacificação sem precedentes, e a Primavera Árabe nos primórdios apontava nessa direção, como também pode nos envolver em conflitos de efeitos simplesmente inimagináveis. O Brasil tem a vantagem de ter campo de diálogo com todas as partes em questão, com exceção do terrorismo jihadista. Com exceção do terrorismo jihadista, nós temos diálogo com todas as partes que, nesse momento, têm algum grau de influência naquela região. E temos a capacidade de dialogar com elas, temos a capacidade de entender os interesses, as posições, as preocupações, as paranoias, os medos, os temores de cada uma daquelas partes e conceber soluções que eventualmente possam solucionar alguns problemas, porque outros parecem nesse momento simplesmente insolucionáveis. E eu me referiria à terrível situação atual da Síria, em que a gente simplesmente não vê realmente como é que isso vai se solucionar, senão pela persistência de uma guerra civil que corre o risco de ser muito longa e muito dolorosa. Mas a questão mais explosiva, que é a questão nuclear do Irã, e a atitude que Israel adota em relação a essa situação, ela é uma situação que pode ser resolvida através de uma racionalidade diplomática. E o Brasil pode jogar, como já jogou no passado, um papel importante nessa questão. Penso que não é impossível se chegar a uma situação onde, por um lado, haja um compromisso do Irã de simplesmente fazer aquilo que ele oficialmente anuncia que faz, através da palavra do seu guia supremo, Ayatollah Khamenei. O Irã tem afirmado não estar disposto a construir armamento nuclear. Existe uma séria dúvida na comunidade internacional, e até por parte de países que são amigos do Irã, se isso de fato é rigorosamente verdadeiro ou não, mas de qualquer maneira, essa é a posição oficial. E uma vez submetida a um regime de fiscalização eficaz por parte da Organização das Nações Unidas, passa a ser uma solução satisfatória. Me parece que é plausível uma solução em que o Irã possa enriquecer o urânio no nível em que necessita para o uso pacífico da energia nuclear, embora eu não seja um entusiasta da mesma, mas eu acho que o Irã tem todo o direito de fazê-lo, que haja um regime de controle internacional sobre aquela parcela menor de urânio enriquecido a 20%, que seria necessário só para fins muito específicos, que são pesquisas médicas, mas que entram aí numa certa zona de perigo. Então tem que haver, de fato, um monitoramento internacional muito rigoroso em relação a isso, algo dentro daquele escopo do que quase foi acertado na época do presidente Lula, e finalmente, um regime de inspeção muito rigoroso em relação a todas as facilidades, a todas as instalações onde eventualmente possa estar havendo algum tipo de atividade bélica. Evidentemente que o Irã não pode ceder isso sem uma contrapartida, e a contrapartida tem que ser a discussão de todo o contencioso que a República Islâmica tem com os Estados Unidos e outros países ocidentais desde o momento da Revolução Islâmica. Então tem que haver
uma metodologia através da qual, gradualmente, cada lado vai entregando ao outro aquilo que o outro necessita, até chegarmos a uma solução que seja aceitável para a comunidade internacional, tranquilize a comunidade internacional, não desencadeie uma corrida na região para a obtenção de armamento nuclear e, ao mesmo tempo, permita que o Irã seja liberto de sanções de natureza econômica ou quaisquer outra. Para que isso aconteça, é necessário não só uma racionalidade diplomática, mas um mínimo de habilidade política, porque, na verdade, uma das características fundamentais daquela região é um aspecto muito subjetivo de nunca querer aquilo que se diz em inglês lose the face, perder a cara. Então, evidentemente, tudo tem que ser considerado de uma maneira que os governos em questão possam apresentar as soluções negociadas para suas próprias opiniões internas. Não digo nem opinião pública, digo público interno, no sentido que essa expressão era utilizada há anos atrás no Brasil, mas de que não está havendo uma humilhação do governo desse país. E, nesse sentido, eu acho que existe um elemento que é absolutamente primordial. E eu me dirijo, nesse momento, ao governo do Estado de Israel. Não é possível continuar ocultando a posse de armamento nuclear. Eu penso que o armamento nuclear israelense, quando foi construído, ele era absolutamente legítimo, porque se trata de um país ameaçado, de fato, de destruição, de extermínio, por parte de um contingente de países vizinhos, cuja população e a capacidade de mobilização militar é infinitamente maior em termos quantitativos. Então, quando o armamento nuclear israelense foi construído, nos anos 60, ele, de fato, era uma resposta a uma ameaça existencial sobre o Estado de Israel. Mas, hoje em dia, ele passou a ser um elemento absolutamente kafkiano, ao mesmo tempo, e surrealista, por outro lado, dessa discussão. Eu acho que Israel tem que colocar na mesa de negociação a existência do seu arsenal nuclear. Evidentemente, ele é necessário para garantir a sobrevivência do Estado de Israel. Mas ele tem que ser reconhecido e tem que ser colocado que, no caso de um acordo de paz com a totalidade dos países árabes e islâmicos, com a totalidade dos países árabes e islâmicos, dentro de um espaço de tempo seguro e razoável, Israel, no quadro de uma desnuclearização geral de toda a região, estaria disposto também a dar o seu aporte. E até como medida de boa vontade, o dia que fizesse isso, poderia fazer como faziam a União Soviética e os Estados Unidos na época que começaram a diminuir os seus arsenais nucleares, pegar umas 5 ogivas velhas e sucateá-las. Eu acho que isso introduziria toda uma outra dinâmica no processo de paz e todo um outro escopo de discussão em relação à questão nesse momento da preocupação internacional com o armamento nuclear iraniano. Espero, de coração, que o presidente Barack Obama, reeleito, e rezo para que isso aconteça, possa, no seu segundo mandato, ter uma posição minimamente mais equilibrada do que vem tendo até agora por pressões políticas de natureza interna. Concordo plenamente com o que falou o meu companheiro de mesa aqui do lado, que o atual governo de direita e extrema-direita de Israel utiliza a questão da possível aquisição de armamento nuclear pelo Irã como uma forma de desviar a atenção do foco do problema. Eu acho que o grande, e com isso quero concluir, vejo uma certa impaciência, o grande foco do problema foi no passado, é no presente e continuará sendo a questão palestina. E nesse momento nós estamos numa situação onde Israel está no limiar de inviabilizar a solução dos dois Estados. O avanço do processo de colonização, de assentamentos na Cisjordânia, está inviabilizando a solução dos dois Estados. Então, muito em breve, não haverá mais essa possibilidade. O que, para mim, como judeu não sionista, o que não é a mesma coisa de antes, é simplesmente não,
não é problema, não tem um problema maior com a ideia de um Estado binacional. Apenas acho que ele tem que ser obtido por meios pacíficos e vejo muita dificuldade de se chegar lá. Penso que a solução de 2 Estados poderia até facilitar que no futuro, em futuras gerações, num processo similar à superação de ódios entre França e Alemanha, por exemplo, se pudesse chegar até lá na frente no Estado binacional. Mas se o governo de Israel insiste no avanço do processo de colonização, ele, na verdade, está se colocando diante da seguinte opção: ou será um Estado judeu, não democrático, ou será um Estado democrático binacional, no futuro, em algum momento. E penso que, nesse momento, existe todo um subterfúgio de afirmar a primeira solução. Não é possível realmente se criar uma situação onde toda uma grande parte, milhões de pessoas, sejam privados de direitos civis. Então, a prosseguir-se o processo de colonização da forma com que ele vem sendo ampliado, de fato, as reivindicações palestinas passarão a ser direitos políticos num território em comum. Então, eu penso que, embora as pesquisas em Israel indiquem que vai se manter o status quo nas eleições de janeiro, a população de Israel deve pensar muito aprofundadamente a respeito dessa questão. E, em qualquer hipótese, para concluir, eu acho que o Brasil é um parceiro para mediar todo esse conjunto de conflitos que existe nessa região. Muito obrigada, deputado Sirkis. Queria